microbiota é o conjunto que a gente chamava antigamente, às vezes você até vê citando esse nome ainda, mas hoje em dia se chama microbiota, é a flora intestinal, a flora vaginal, a flora intestinal, a flora bucal. Então, é o conjunto desses micro-organismos aí, das bactérias boas e bactérias ruins, e fungos e protozoários e vírus, todos esses bichinhos microscópicos que vivem na gente, não fazem parte da gente, não são as nossas células nem nada, são bichinhos que vivem na gente, mas normalmente vivem em harmonia. Quando tá tudo equilibrado, esses bichinhos, essas bactérias, eu vou falar em geral como bactérias porque é a maioria, tá? Então essas bactérias em harmonia com a gente, tudo certo, ajuda a gente em muitas coisas, ajuda a produzir substâncias boas, ajuda a produzir vitaminas no nosso intestino, ajuda a produzir neurotransmissores e hormônios, ajuda o nosso sistema imune, muita coisa, ajuda na digestão, tá? Os próprios fungos também, quando eles estão na quantidade certa, que é bem pouquinho, também estão quietinhos ali, de alguma forma ajudam o nosso sistema imune a ficar um pouco mais ativo, mas é numa quantidade pequena. Quando acontece um desequilíbrio nisso aí, e daqui a pouco eu vou contar para vocês por que acontece, né, esses desequilíbrios, mas só para entender que quando acontece esse desequilíbrio, quando as bactérias boas diminuem de quantidade ou perdem um pouco sua função, estão meio capengas assim, sabe? Não conseguem funcionar muito bem mais. Isso começa a facilitar para bactérias ruins crescerem mais e para os fungos crescerem mais. Porque fungo é uma coisa que cresce muito fácil, é uma maravilha, né, gente? Dentro da geladeira, imagina. Se dentro da geladeira, se você deixa a comida lá muitos dias, esquece lá, faz um arrozinho, deixou lá na geladeira, passou uma semana, esqueceu lá, você lembrou, o arroz, deixa eu pegar lá, você vai abrir, você olha lá, não tá tudo mofado? Dentro da geladeira, os fungos não conseguiram crescer lá super fácil? Dentro da geladeira, naquele frio, imagina dentro do nosso corpo, num ambiente ali cheio de nutriente, quentinho, gostosinho, com menos bactéria ali para combater esse crescimento. Claro que vai crescer fácil, o fungo cresce muito fácil mesmo, é um organismo assim muito adaptável, tá certo? Então os fungos vão conseguir crescer muito facilmente. E qual é o fungo que tá ali em maior quantidade, né? Em 99% das pessoas? Cândida, tá? Fungos do gênero Cândida, principalmente a Candida albicans, tá certo? Então por isso que quando esses fungos crescem demais, em geral, né, na grande maioria das pessoas são fungos do gênero Cândida, e isso vai provocar um monte de problema no nosso corpo, tá certo? Então, quando acontece uma disbiose, é isso, é esse desequilíbrio das bactérias boas que estão ali no nosso intestino, principalmente, e com isso fica mais fácil de crescerem os fungos que já moram ali também, tá certo? E quando acontece essa disbiose, o que mais que pode acontecer? Além do fungo crescer demais e acontecer a candidíase, tem outras coisas que vão acontecendo por causa dessa disbiose também, que vão levando a mais sintomas que a candidíase vai provocar. Porque quanto mais fungo cresce, mais aumenta essa disbiose, mais substâncias que o fungo libera, mais toxinas o fungo libera ali no nosso intestino, e vai piorando a disbiose e vão acontecendo outras coisas também ali no nosso intestino. Por exemplo, o intestino vai ficando mais permeável. O que é isso, Roberto, intestino permeável? É o que a gente conhece como o leak gut, né? É o intestino que está permeável. Imagina que o intestino seja uma parede de tijolinhos, vários tijolinhos grudadinhos ali, um do lado do outro, né? Formando aquela parede protetora, muro de proteção ali do nosso corpo. E quando está tudo equilibrado, as bactérias boas estão ali na quantidade certa, o fungo na quantidade certa, a digestão vai acontecendo normal, a absorção dos nutrientes vai acontecendo normal, tá ali, bonitinho o nosso intestino. Quando acontece essa disbiose, cresce fungo demais,
Isso fica desequilibrado e com isso várias substâncias, toxinas do fungo, outras substâncias ali de alimentos que não são bem digeridos, tudo isso vai contribuindo para que esse cimento que gruda as células intestinais, esse cimento ele vai se desgastando, tá? É o que a gente chama de tight junctions, são as junções. Esse cimento ele é como se fosse uma fita assim, sabe? É uma proteína ali que é em forma de uma fita, uma estrutura que fica bem apertadinho ali, amarrando mesmo assim, ó, bem apertadinho, amarrando cada célula do intestino. Mas quando acontece essa desbiose, aquele monte de toxina de fungo, isso vai se afrouxando. Então aquela costura, né, aquela fitinha que estava bem apertada ali, amarrando bem apertadinho, aquele cimento que estava grudando as células do intestino, esse cimento vai se desgastando, vai afrouxando e vai ficando mais afastado. E quanto mais afastado vai ficando, nesses buracos aí no nosso intestino, vai entrando aqui também toxina. O intestino ele é uma barreira, é uma proteção, uma parede. Então ele tá lá aquela parede, só entra o que ele quer. Só entra nutriente, só entra coisa boa, que aí precisa passar por dentro de cada uma das células do intestino para depois sair no nosso corpo. Mas quando isso está frouxo, olha o buraco. Aí começa a passar aqui por esse buraco um monte de coisa que não devia. Começa a entrar por esse buraco aqui quando você está com candidíase, esse buraco aqui do intestino, né, ficou frouxo entre as células, então começa a entrar toxina de fungo que vai lá para o seu sangue, começa a entrar pedaços de proteína muito grande que vão ativar o seu sistema imune, causar reações semelhantes à alergia, vão causar reações de hipersensibilidade a alimentos, vão causar reações, às vezes até mesmo te levando ao desenvolvimento de uma doença autoimune, por exemplo. Por quê? Porque está entrando coisa que não devia ali no nosso sangue. E quando o intestino está normal e as coisas vão passando, os nutrientes, tudo que passa por dentro da célula, é como se fosse uma seleção. A célula só deixa entrar coisa boa e chega e joga no nosso sangue coisa boa. Se está passando direto, não está passando por esse filtro das células, qualquer coisa entra. E se entra alguma coisa que o corpo não reconhece, tá lá no lugar errado, foi parar no sangue, entrou em contato com o sistema imune, no lugar errado, o corpo vai pensar que é o quê? Caramba, é uma coisa estranha, é uma coisa ruim, preciso fazer um ataque contra isso. E às vezes, dependendo do que entrou ali, é uma coisa que pode ser uma proteína parecida com uma proteína do nosso próprio corpo, às vezes é um pedaço de algum alimento mesmo, que normalmente você ia digerir bem, seu corpo ia aceitar bem, mas entrou em contato com o lugar errado, vai ter essa defesa e o seu corpo vai entender aquilo como um agente estranho e depois, em próximas vezes que você entrar em contato com aquilo, vai ter uma reação tipo alergia, que é o seu corpo combatendo aquilo lá. Então, gente, tá vendo tudo isso que pode acontecer? Porque primeiro aconteceu desbiose. Com isso, o fungo cândida cresceu demais. Lá no intestino primeiro. E depois dali do intestino, tanto as toxinas dos fungos quanto outras coisas, elas vão entrar em contato com o seu corpo, com o seu sangue, vão se espalhar pelo corpo inteiro e provocar sintomas no corpo inteiro, tá?